Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Mengão, saindo agora de Cuiabá, né, rumo ao Rio de Janeiro, né? Infelizmente ontem o Flamengo não conseguiu ter êxito nas cobranças de pênalti, né, e acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro e deixando de ser tricampeão da Supercopa do Brasil. Enfim, vida que segue, corrigir os erros, né, e o Paulo Souza fazendo fortes cobranças ao elenco do Flamengo, e a gente vai falar sobre o que ele falou, né? Também a questão de goleiro no Mengão, né? O Flamengo aí atrás de um goleiro e apareceu agora um nome de um goleiro sul-americano que foi oferecido ao Flamengo, vocês saberão quem é. A questão do Diego Rossi, ele vem ou não vem ao Flamengo? Ontem uma nova informação aí que pegou todos os rubro-negros de surpresa. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Vamos lá então falar sobre o jogo de ontem, Flamengo 2, Atlético Mineiro 2. O Flamengo, a maior parte da partida, foi superior ao Atlético Mineiro, era um time muito bem armado taticamente, o Flamengo, né, no sistema 3-4-2-1, né, com Arrascaeta e Bruno Henrique muito bem, né, buscando os espaços vazios, com liberdade para encostar no Gabigol, né, o João Gomes, que partida do João Gomes, né, para mim o melhor jogador da partida, desarmando, né, roubando a bola e saindo em velocidade, né, cara, aquele passe que ele deu para o Gabigol foi extraordinário. O Rodinei, que até o momento do segundo gol do Atlético Mineiro era um dos melhores da partida, né, infelizmente se posicionou um pouquinho de maneira equivocada, só que eu preciso rever o lance. Alguém deu liberdade ali para o jogador Ademir, né? Que muitos falam que o Ademir não tem condições de vestir a camisa de um grande clube. Eu já discordo veementemente. Acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de ter um jogador muito bom para qualificar o elenco, né? Ontem mesmo seria uma ótima substituição caso você tivesse aí, né, em campo o jogador Ademir, né? No banco de reservas do Flamengo, né? Um jogador de velocidade, canhotinho, que joga ali pelo lado direito. Enfim, era uma boa opção, mas o Flamengo não deu importância, né? O nosso vice-presidente Marcos Braz, né, não deu aquela importância e ele acabou parando no Atlético Mineiro, tá? Mas o Paulo Souza, né, falou na entrevista dele que o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, dominou as ações. No segundo tempo houve um equilíbrio e a gente vai falar sobre isso, o porquê desse equilíbrio, né? E ele cobrando, né, que o Flamengo, que esse time do Flamengo que ganhou tudo, que fez uma história lindíssima em 2019, volte a ter aquele tesão, digamos assim, das conquistas, né? Ele acha que o time parou um pouco nisso e é a mesma percepção que eu tenho, tá? Por isso que eu sou favorável a que o Marcos Braz reveja algumas das suas posições, né, e negocie alguns atletas, né, que já tiveram a sua história no Flamengo, já estão há muito tempo no Flamengo. Chega uma certa hora que o cara precisa de novos ares, e o Flamengo mesmo, o elenco do Flamengo precisa se reoxigenar, né? Dentre eles, digo do Arão, né, do Willian Arão, que é uma dos líderes do elenco do Flamengo. Para mim, líder de maneira positiva eu não vejo de maneira nenhuma, né? Já vem cometendo erros atrás de erros, e ontem para mim a gota d'água, ele ter pego aquela bola para bater o pênalti antes do João Gomes, né? Todo mundo sabe que o Arão, para mim, é o pior cobrador de pênalti do Flamengo, que ele bateu 2 pênaltis de maneira horrível, né? Um com certeza contra o Racing, agora eu não me lembro se contra o Palmeiras também na final da Recopa. Enfim, é uma coisa que já era cantado, né? E ele bate sempre da mesma maneira, parece que está recuando para o goleiro, né, no meio do gol. Lógico que o Everson treinou aquilo ali, e o Paulo Souza cobrou, né, essa vontade de ganhar do Flamengo novamente, né? Nesse ponto eu concordo com ele, mas tem alguns outros pontos que eu não concordo. Por exemplo, ele foi falar do por que não colocou o Marinho e o Pedro, né? E aí ele veio dar a justificativa que colocou o Lázaro, colocou o Vitinho para dar agressividade, deram. Cara, mas não tem nada a ver. Ele não quis responder a pergunta, o porquê de colocar um jogador de meio campo mais defensivo, tirando um atacante que saiu com o Cambridge, que era um dos melhores da partida, que é o Bruno Henrique. Ele errou. Para mim foi o maior erro dele na partida. A substituição do Bruno Henrique. Quando ele traz o Atlético Mineiro para o nosso próprio campo, né? Mostra para o treinador do Atlético que quer segurar o resultado,
porque o Flamengo tem um jogador muito agudo que estava incomodando, que fez um golaço, né, o gol da virada. E aí ele coloca um jogador de meio, um jogador de 35 anos, um jogador que já está próximo de encerrar o seu ciclo no Flamengo, que já não demonstra mais nada. Você tendo o Marinho no banco, aí não tem essa justificativa, porque botou o Vitinho, botou o Lázaro e não coloca o Marinho. Poderia sim ter colocado o Marinho, até o Pedro, para jogar ali com o Gabriel recuar um pouco mais para fazer a função do Bruno Henrique. O Pedro seria mais um cobrador de pênalti, apesar que o Diego cobrou bem o pênalti. Mas, cara, o que importava é que o Flamengo estava ganhando de 2-1, o Flamengo não poderia recuar. Então o Atlético Mineiro tinha duas preocupações, que era atacar o Flamengo para tentar fazer o gol de empate e, consequentemente, se preocupar com a linha defensiva, que não estava tão bem com o Godinho e com o Nathan Silva. E aí, não, o Paulo Souza facilitou o trabalho do Atlético Mineiro, né? Do time do Atlético Mineiro, tirando o nosso melhor jogador e não colocando o melhor atacante, né? Para mim, o Bruno Henrique é diferenciado pra caramba, né? Enfim, ele e o Arrascaeta são os caras que não podem sair de jeito nenhum. Mas essa é a questão. Ele errou na substituição, trouxe o Atlético Mineiro todo para o nosso campo. Uma outra coisa que me chamou muita atenção: muitos jogadores do Flamengo sentindo cãibra. Isso fez com que o Flamengo perdesse um pouco, né, a posse de bola, o Atlético Mineiro crescesse um pouco no jogo, né? Isso me preocupou. Talvez tenha acontecido devido à questão da pré-temporada ter sido muito forte, da parte física ter sido muito forte, coisa que o Flamengo não fazia em 2021, né? Então há essa questão. Para mim, dois fatores foram essenciais: essa mudança, esse recuo do Flamengo devido a essa substituição do Paulo Souza. Nada contra o Diego, porque se o Diego entrasse no lugar do Arão, com o João Gomes ali, é uma coisa. Outra coisa é ele fazer a função do Bruno Henrique. Totalmente equivocado, tá? Totalmente equivocada a substituição. E a questão do preparo físico, né, do time do Flamengo ter sentido mais do que o time do Atlético Mineiro, tá? Então falo dessa questão da reformulação do Marcos Braz olhar, né, isso aí, porque senão, cara, vai ser difícil do Flamengo conquistar coisas grandes. Há necessidade da reoxigenação, alguns jogadores já terem que sair do Flamengo, né? Já fizeram seu ciclo, muito grato por 2019, mas vida que segue, tá? Então essa é uma questão, né? E aí a questão de peças que o Flamengo precisa. Fica nítido, o Flamengo precisa de um goleiro camisa 1, né? Um goleiro titular, né? E na minha visão o Santos seria uma baita numa contratação. Tem muita gente que não gosta do Santos, mas eu acho um baita de um goleiro, tá? Um baita de um goleiro. Agora, um outro goleiro foi oferecido ao Flamengo, né? Pedro Galese, goleiro da seleção peruana, tá? 31 anos, está no Orlando City, ok? O Flamengo, pelo que saiu na informação do torcedores.com, o Flamengo estaria aí solicitando um empréstimo com preço do passe fixado. Eu, particularmente, Deco, prefiro o Santos, gostaria de saber a opinião de vocês, tá? E um último assunto, né, sobre a questão do Diego Rossi, que era dado praticamente como certo, a negociação só não iria acontecer caso o Flamengo desistisse. Saiu uma informação ontem na imprensa turca que o Fenerbahçe, né, resolveu, tinha uma cláusula contratual que tinha a obrigação da compra, enfim, até dia tal, e eles resolveram aceitar, digamos assim, essa cláusula contratual, e o Fenerbahçe vai comprar o Diego Rossi do Los Angeles Galaxy, né? Uma notícia ruim aí para o torcedor rubro-negro, né? O Flamengo precisando de reforço, de atacante, mas é aquilo que eu falo para vocês. Se era para contratar o Diego Rossi pensando em botar ele do lado de campo, o Marcos Braz estava totalmente equivocado, tá? Então agora tem que procurar outras opções. O Flamengo precisa de uns 3 ou 4 reforços. Volto a falar de um zagueiro nível 1 também. Infelizmente, ontem, para mim, a partida do Davi Luiz, decepcionante, como foi a partida da final da Libertadores, tá? Decepcionante. O Rodrigo Caio, que para mim é o melhor zagueiro do elenco, não sabemos quando podemos contar. O Fabrício Bruno é um bom jogador, ponto. Mas o Flamengo precisa de um cara diferenciado ali na zaga. Precisa de um grande goleiro. Precisa, quem sabe, de um ala esquerdo também, né? Talvez um ala direito, porque se o Rodinei hoje é o titular, com todo respeito ao Rodinei, que vem jogando melhor, algo está errado, né? Precisamos de um volante e um atacante de lado. Olha quantos reforços o Flamengo precisa aí, né, para ter um elenco de qualidade realmente, tá bom? Então essas são as informações, né, do dia. Depois a gente pode falar da questão do início do dia, né, da questão do pênalti do Gabigol,
podemos falar até agora rapidamente, para mim feito de maneira errada o planejamento. O Gabigol, sabendo que o Hulk tinha feito o gol, ele que deveria ter batido. Essa questão de esperar para ele bater e ser o cara da partida tá errado. O Flamengo tem que estar acima de qualquer interesse de qualquer jogador, tá? O cara joga pelo Flamengo, ele tem que representar o Flamengo e a sua torcida, que saiu muito triste ontem da Arena Pantanal, vários amigos chorando, chateados, né, que queriam ver o Flamengo aqui campeão, né, porque é difícil de virem aqui, quando vem não conseguem ganhar, ganharam uma vez só do Cuiabá, né, e aí acontece isso, né, mas aí falta de comando, que a gente já falou, né, precisamos ter um departamento de futebol mais atuante, cobrança em jogadores, né, que não pode se achar maior do que o clube. Beleza, nação? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Olha aí a vista excepcional aqui de Cuiabá, partindo agora para o Rio de Janeiro. Fiquem com Deus, daqui a pouquinho outras informações. Saudações rubro-negras, estamos juntos.